Fala, nobre guerreiro, como é que vão as coisas? Como é que tá a sua amada família? Espero que todos estejam cada dia melhor, né? A maioria das pessoas ainda estão num sono tão profundo que a Bíblia chama de morte, né? O apóstolo Paulo diz assim: levanta tu que dormes, desperta do meio dos mortos. Olha só a expressão do apóstolo Paulo, né? Levanta do meio dos mortos. Como assim? Como levantar do meio dos mortos? Quem são os mortos? É que Deus, ele caiu num sono tão profundo, se limitou de tal forma, né? Houve a necessidade de que Deus se limitasse tão profundamente para se tornar humano, que adormeceu, né? E dorme no homem, de tal forma que a Bíblia chama de morte, por ser um sono muito profundo, né? E a maioria não tem a consciência de que ele não é humano, né? Que humano é somente esta veste, este corpo, que a Bíblia chama também de roupa, né? De temporária, né? Passageira, provisória, né? Então a maioria continua vivendo, acreditando, né? Que são puramente 100% humanos, coisa que não é, né? Então, quando ele acorda desse sono, do sono da morte, desse sono profundo, aí ele se recorda que é o próprio Jesus Cristo, né? Que é o próprio Deus encarnado, né? No Evangelho de João está lá bem escrito, né? O Verbo se fez carne, o Verbo se tornou carne, né? Deus se tornou carne, Deus encarnou nessa roupa, né, humana, para ter uma experiência humana, né, para viver uma experiência humana. Só que por um período apenas, né? Deus estabeleceu um período em que ele viverá como humano, né? Está estabelecido esse período e também o plano, né, para que ele retorne, para que ele se lembre de que ele é o próprio Deus. E esse plano é chamado Cristo. Cristo é o nome de um plano para o nosso retorno como o próprio Criador, como o próprio Deus, né? Você vê como é interessante, como é estrondoso, maravilhoso, tão glorioso e maravilhoso que a Bíblia chama de boas novas, né? Essas são as boas novas, né? O homem não é só homem, o homem é o próprio Criador, é o próprio Deus representando cada personagem. Por isso que a Bíblia diz que amar o próximo como a si mesmo, porque na verdade nós somos todos um só. Eu sou você, você é eu sou cada pessoa que habita nessa terra, que habita nesse planeta, que nasceu e que vai nascer ainda. Todos sou eu e eu sou todos. A única diferença de uma pessoa para outra está na aparência do corpo, né? Na estatura, na aparência do corpo e no estado de consciência em que cada uma se encontra. Mas nós todos somos um só. O único Deus se tornou e representa cada pessoa que nasce aqui nessa terra. E que assim que terminarmos essa jornada, assim que todos nós terminarmos essa jornada, retornaremos ao Pai. Retornaremos a ser quem nós de fato somos.
a nossa verdadeira identidade, que é o Senhor, que é o próprio Deus, né? E todos os filhos, todos os habitantes, todas as pessoas formam Deus, o Pai. Por isso que a Bíblia diz, né? Um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só Senhor. Esse é Deus. Então, como o homem não se lembra de quem ele é, o homem não se recorda de quem ele é, de verdade, ele fica correndo atrás das coisas, né? Ele fica correndo atrás de riqueza, correndo atrás de saúde, correndo atrás de coisas que, na verdade, já são dele. Só que ele não se lembra, né? Ele não tem a consciência de que ele é o Deus ilimitado vestindo uma roupa limitada. Entendeu? É como que se Deus esqueceu de quem ele é. Ele teve que se esquecer de quem ele é para se tornar eu, para se tornar você. É por isso que Jesus disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de resgatá-la, de tomá-la de volta. E ele tomará a vida de volta assim que ele se recordar, né, em cada pessoa. Isso é um novo nascimento, esse é chamado de despertar, né, o despertar de Deus em cada pessoa e o nascimento de Cristo. Então, Cristo nasce na pessoa quando ela se recorda que é o próprio Jesus Cristo, o único Deus, o único Senhor. Um abraço, amigo. Fica com Deus.